E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Voltei, né? Já que eu voltei, estamos aí para fazer mais um vídeo, né? Depois dessa arapiraca aí contra o Atlético do Paraná. O time do Grêmio, até quando eu vi a ausência do Jean-Pierre, eu pensei que o cara quer mudar alguma coisa, mas o time do Grêmio não conseguiu mais uma vez jogar. O time do Grêmio foi amarrado pelo bom time do Atlético do Paraná, né? O Atlético Paranaense aí marcou o time do Grêmio, marcou a saída de bola, marcava por setores, sempre em linhas de quatro jogadores, um na sobra, às vezes chegava. Incrível a alternância, o preparo físico e a tática, o esquema, os jogadores foram militarmente seguindo a cartilha, né? Então deixou o time do Grêmio jogar, né? O Grêmio não tem criatividade no meio. O Matheus Henrique, eu chego à conclusão, né, de que o Matheus Henrique tem que jogar centralizado, né? Porque quando o que eu quero dizer, não há o Jean-Pierre, a gente observa que a gente foi refém muito desse rapaz, que entrou sonolentamente no segundo tempo, né? Sem se dar conta da brevidade, né? Não tem velocidade, né? Dando choazinho para o lado e as extremas tudo fechada. Então o Grêmio foi refém muito desse rapaz. Não temos o jogador de meio. Esse Jonathan que jogou no meio aí, é desperdiçar um talento, pois ele joga numa extrema, né? A alternância do Matheus Henrique, né, com ele é interessante, mas não funciona. Então assim nós tomamos um nó do Atlético do Paraná, dois jogadores de velocidade, roubando esse círculo que o Grêmio faz com a bola, não há drible. Os jogadores da extrema do Grêmio, como Ferreirinha, poderia driblar, ficou atado ao Cortez, que é uma péssima opção. Infelizmente precisamos do lateral esquerdo, e num jogo desses aí, onde o Cortez não acrescenta em nada ofensivamente, né, tinha que ser o Diego Barbosa, que vem se entendendo bem com o Ferreirinha, né? Do lado direito, Rafinha muito mal, também tentando fazer a armação a la Michael lá de trás, né, e atado sem poder subir devido à velocidade extrema do Atlético do Paraná e devido ao contra-ataque do Paraná. Então assim o Grêmio tomou um nó, não soube se desvencilhar, não tem velocidade, e a questão, minha gente, é que para os extremos driblar alguém tem que chegar neles, lateral nem meio campo chegava. Necessidade de um jogador que drible pelo meio campo, que flutue. Perdemos tempo insistindo com esse craque do cabelo oxigenado, né? Vai tudo no dedo, não quero nem saber. Né? Então o Grêmio no primeiro tempo ainda assim tentou jogar alguns chutes de fora da área, do jeito que Deus, jogou inteligentemente no esquema, mas cansou, e o Paraná não cansou. Abriu o placar, né? Abriu o placar de uma maneira, como é que dizer, honesta, da sua proposta de jogo. No segundo tempo, o Grêmio parece que, sabe, piorar sobre si mesmo, cansar, preparo físico, e o Paraná se deu conta, o Atlético Paranaense se deu conta e continuou com a sua marcação alta dentro do campo do Grêmio. E aí começa as substituições erradas, botar Michael, puxar o Jonathan para um lado, né, ficar um buraco no meio campo, tem que corrigir tudo de novo, né? Ricardinho entrando para ficar, Diego Souza alternando e às vezes até armando, e o time do Grêmio mais uma vez sem velocidade no meio do abafa, né? Tenta no finalzinho do jogo chegar a pressionar o Atlético do Paraná, desequilibrado, desestruturalmente o time do Grêmio. Caiu na conversa dos jogadores do Atlético do Paraná, se irritou com o juiz, que é meio aéreo, né? O time do Grêmio hoje foi um fiasco. O problema do Grêmio é no meio campo. Diego Souza
que é um bom jogador, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, foi um a menos. Mas ele queima a língua do torcedor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se não existe meio campo, se os jogadores não driblam, esse futebol de ficar rodeando em roda, passando para trás, não funciona. Quando tu pegar um time que marque como o Atlético do Paraná marcou. O Grêmio precisa do drible. O drible está no Ferreira, que ficou atado porque estava sozinho. Matheus Henrique, quando driblava no meio campo, né, abria buracos, espaços, mas isso eventualmente acontece. Isso parece ser proibido de fazer. Sem contar que no esquema que o treinador quer, que é esse esquema moderno, de taca, 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 beleza, tudo bem, ele mesmo se atrapalhou na escalação, nas substituições que ele teve que substituir para substituir, né? E muito, eu dou crédito e tempo ao treinador, vi coisas que me fez levar fé, apesar de eu não queria o Thiago Nunes no Grêmio, né? Dou tempo a ele, porque muito eu acho que é refém do articulador, do jogador de meio campo que tenha velocidade, ou com as pernas, ou no passe, que dê velocidade, a saída de bola do Grêmio, que o Grêmio também não teve hoje, né? Thiago Santos, o jogador Thiago Santos, é um leão no meio campo, mas vai continuar tomando um cartão amarelo por jogo. Ele já tem a tendência do amarelo, mas vai ser um por jogo, né? Porque o Matheus Henrique tem que subir. E ele está sozinho, né? Os laterais marcam só, o lado não fecha no meio, né? Com exceção do Cortez. Wanderson tradicionalmente, Rafinha, não sei se é balaca ou se é Covid, põe na conta do Covid, né? Mas que o Grêmio teve mal hoje, teve. E precisa consertar. É isso aí, dá alegria. Outra coisa, esse time do Atlético Paranaense aí, não é figuração, hein? Não é figuração, né? Dá alegria.